Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos resolver mais um exercício, o exercício do capítulo 3, questão 1 do livro Moisés de Nussensweig, curso de Física Básica, Mecânica, volume 1. Tá? Essa videoaula de hoje também serve para explicar a chamada física para atiradores, Então você aí que pratica tiro ao alvo, com a arma de fogo, em locais apropriados, ou então a arma de ar comprimido, e sai para fazer um hobby, você pode entender muitas das situações que venham a ocorrer com você, através da análise que vai preceder já, que nós vamos falar aqui nesta aula de hoje, que eu denominei Física para Atiradores. Então, qual é esse problema? Capítulo 3, questão 1, Então, esse problema, ele é exatamente esse aqui do livro que eu vou apresentar para vocês, Então, aqui está o problema. É o problema 1 do capítulo 3, na parte de movimento bidimensional, ainda falando de cinemática. No problema do caçador e do macaco, seção 3.1, mostre analiticamente que a bala atinge o alvo e calcule em que instante isso ocorre, para uma dada distância D, entre ele e a altura H do galho, sendo V0 a velocidade inicial da bala, e interprete esse resultado. Qual é a seção 3.1 que ele está nos referindo? É exatamente esta seção do mesmo livro, que tem aqui o caçador e o macaco. E aí, quando ocorre o disparo da arma de fogo, o macaco se espanta e solta o galho e cai em queda livre, e a bala, o que é interessante notar é que a bala sempre vai atingir o alvo nessa situação, desprezando qualquer força externa de atrito. Então, as únicas forças que vão atuar na bala é a força-peso, tanto na bala quanto no macaco é a força gravitacional chamada força-peso. Ambos serão acelerados para baixo, com aceleração G, para o centro da Terra. Então, então nessa situação, eu fiz aqui um desenho, um rascunho, você tem uma arma, a arma vai disparar uma bala de massa mzinho, tá? Essa massa mzinho, a única força que vai atuar se você despreza arrasto, se despreza o atrito do ar na bala, é a força gravitacional, o peso, que é o produto da massa vezes a gravidade para baixo, tá? O macaco, no momento que ocorre o disparo, ele solta o galho, daqui, solta, e ele começa a cair em queda livre, O que é a queda livre? É a velocidade inicial, igual a zero, no caso do macaco ou do alvo. E aí ele percorre uma distância h em relação ao galho aqui, durante a queda. E esse fenômeno acontece, na coordenada y, uma altura em relação ao galho h, e em relação ao eixo x, ao referencial, que é exatamente o ponto onde sai a bala, essa distância horizontal do meu referencial aqui, da minha origem, até a linha tracejada, a linha imaginária de queda do alvo, essa distância é chamada de D, tá? Aí eu coloco aqui meu sistema de eixo, meu referencial, eixo X horizontal, passando aqui, exatamente na linha de saída aqui da bala, e o eixo vertical, o eixo Y, tá? Essa bala vai sair com uma velocidade inicial V0 e um ângulo, de lançamento, o ângulo de lançamento desse projeto chamado θ0. Bem, então nessas condições, aqui também, novamente, a única força atuante no alvo é a força-peso. É o produto da massa do alvo vezes a gravidade. Então, tanto a força gravitacional que atua na bala quanto no alvo, ambos têm a mesma aceleração, no caso é G. Tá? Considerando novamente também os versores cartesianos nessas coordenadas, eixo Y e eixo X, na direção crescente do eixo X, I chapéu, na direção crescente do eixo Y, J chapéu. Então, com essas condições colocadas aqui, nesta aula, nós podemos dar prosseguimento na análise analítica. Então, para o caso sem atrito, somente a força gravitacional atuando tanto na bala quanto no alvo nós teremos. Então, para a bala, que eu chamo de B, a equação que relaciona a posição em função do tempo é essa, tá? Por que vetorial? Porque a equação, se você mapeia a cada ponto do espaço da bala, em qualquer instante, você sempre vai ter um vetor saindo da origem até a posição da bala. Então, esse vetor tem componentes x e componentes y.
Então, é um movimento de fato bidimensional, como é descrito na seção deste problema, né, no livro. Então, a equação é aquela equação que nós temos lá na cinemática, né, que é o espaço, S igual a S0, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Aquela equação que nós vimos no ensino médio é uma equação escalar. A diferença para essa que é a mesma, só que em vez de escalar, a função tanto da posição quanto da velocidade e aceleração são vetores, tá? Então aqui é um vetor, aqui é um produto entre um escalar e um vetor, dá um vetor. Aqui vai ser um produto de um escalar, t quadrado sobre 2 vezes um vetor. Também vai dar um vetor, tá? Então, uma equação vetorial. A posição inicial da bala, quando ela sai aqui da arma de fogo, né? Essa posição inicial da bala é exatamente 0. Tá aqui, ó. Você pode tirar desse termo, fica somente esse. Vou repetir o que já tem aqui. Já para o alvo, né? O alvo vai obedecer a mesma equação em função do tempo, a posição em função do tempo é a mesma expressão, só trocar onde tem B, que é a bala, trocar por A, que é o alvo, ou o macaco, né? E aí o que é interessante notar é que os tempos, né? Os tempos são o mesmo. Quando você está estudando baixas velocidades, né? As equações, o tempo para um referencial é idêntico para um outro, né? O tempo referencial da bala é idêntico para o referencial de queda aqui do alvo. Então os tempos são os mesmos. Se as velocidades de ambos fossem próximas à velocidade da luz, aí teria uma transformação de Lorentz em que você poderia relacionar os tempos de um referencial e de outro. Mas nesse caso, como é baixas velocidades, né, comparada à velocidade da luz, né, em tanto a velocidade da bala quanto a velocidade de queda do alvo, essas velocidades são baixas comparada à velocidade da luz, então esses instantes serão os mesmos, tá? Então, no caso para o alvo é a mesma equação, só que o que caracteriza a queda livre do alvo é que a velocidade inicial dele aqui é igual a 0, tá? Então, no momento do disparo, o alvo solta o galho, então ele começa a cair em queda livre. A velocidade inicial é igual a 0, você anula esse termo, a expressão fica exatamente igual a esta linha. E aí, o que nós podemos concordar? O que nós podemos concordar, né, fazer considerações razoáveis, é que a aceleração que puxa o alvo para baixo é a mesma aceleração que puxa a bala para baixo também, que é a aceleração gravitacional. Então, se as acelerações são as mesmas, né, tanto da bala quanto do alvo, então você pode substituir todo esse termo que está aqui exatamente igual aqui, ó. Isola esse termo embaixo, aqui, ó, fica RA menos R inicial A, vetor, e substituir aqui, você vai ter uma expressão que envolve as posições da bala e do alvo e a velocidade inicial da bala vezes o tempo. Quando você faz isso, você encontra essa expressão em amarelo, em vermelho, passa todos esses termos de posições para a esquerda e fica com o termo para a esquerda e fica com o termo de velocidade vezes o tempo à direita. Tá aqui, ó. Quando você faz isso, essa aqui é uma equação vetorial. Então, o que você pode fazer? Você pode escrever esse vetor posição aqui, né? Posição final da bala. Então, a posição final da bala, você pode dizer que tem uma componente x da bala na direção y, mais, né? Então, isso aqui é um vetor aqui, ó. Daqui até aqui é um vetor. X da bala final na direção y, mais esse vetor y da bala final na direção j. Você não pode igualar x e j porque são perpendiculares, são independentes um do outro. Então, o que você pode igualar é componentes i com i, j, j, porque estão em eixos na mesma direção. Então, quando você faz isso nessa expressão, você vai extrair daqui somente para o eixo x e para o eixo y essas equações. Então, aqui fica a posição final da bala menos a posição final do alvo, mais a posição inicial do alvo, igual o tempo, né? Vezes a velocidade aqui, também a velocidade, ela tem duas componentes, uma na componente na direção x e uma componente na direção y. Então, também separo aqui, tá? E aí, agora igualo somente o que tem no eixo y, né, na direção y, e o que tem na direção j. Fica um sistema com duas equações. Então, você tinha uma única equação vetorial e transformou ela em duas equações escalares, cada uma para um dos eixos coordenados.
Então agora o próximo passo, né? Sabemos que as acelerações são as mesmas, o próximo passo agora é analisar as posições do alvo. Então a posição tanto final quanto inicial do alvo são as mesmas, né? Então, de acordo com o nosso referencial, essa distância do alvo inicial e do alvo final, ele cai em linha reta. Então, essa distância em relação à origem é sempre D. Então, fica D aqui e D aqui, você pode cancelar, fica só esse termo igual a esse. A linha de baixo, agora eu vou olhar de novo as posições inicial e final do alvo. A posição inicial do alvo é essa distância, y, daqui até aqui. Essa distância eu chamei de L, tá? Uma variável que não foi abordada, apresentada no problema, né? No livro. Eu coloquei ela. Você pode fazer isso com problemas, sim, desde que no final você tire as variáveis que você colocou a mais naquele problema, tá? Isso não está errado. Você pode fazer isso tranquilamente em qualquer situação, né? Você pode colocar variáveis novas que não foram apresentadas no problema e no final você tem que tirá-las, tá? Claro, tirar tem uma maneira de tirar. Você não pode tirar de qualquer jeito, né? Você tem que fazer análise que você possa eliminar ela de alguma forma, pela geometria do problema, por alguma análise em especial, tá certo? Então aqui, essa distância daqui para cá eu chamei de L, é a posição inicial do alvo. Então a posição inicial do alvo é L. Já a posição final do alvo vai ser essa daqui, essa altura aqui, olha. Então ele me deu o L que eu coloquei total e H é a altura do galho até o momento aqui onde ele se encontra nessa posição. Então, essa distância final do alvo vai ser o total L menos H. Vai ser essa distância. Então, você vai ter aqui, ó, L menos H é a posição final do alvo. Você vai cancelar os termos e essa linha se transforma nessa linha preta aqui. Esse resultado simplificado, né, se transforma nesse. E aí, outro detalhe interessante aqui, as velocidades inicial de x e velocidade inicial inicial da bala e inicial da bala para o eixo x e para o eixo y, elas são dadas por essas expressões trigonométricas, né? Então V0x é V0 cosseno θ. Então essa componente da velocidade aqui, ela está adjacente a esse ângulo. Então relacionar ela com a hipotenusa, que é V0, usa o cosseno. A velocidade inicial do eixo y aqui está de frente para o ângulo θ0. Então, para relacionar ela, esse cateto oposto, com a hipotenusa, já que isso aqui é um triângulo retângulo, você usa a relação trigonométrica de seno. Então, essas expressões aqui, tanto aqui quanto aqui, você pode substituir por V0 cosseno θ, V0 seno de θ. Tudo isso, ângulo inicial, velocidade inicial, tá? Quando você faz isso, o tempo daqui é idêntico a esse, você pode substituir uma equação na outra e essas duas equações se transformam em uma única equação. Essa única equação, após simplificar, você encontra esse resultado, que a tangente desse ângulo inicial é igual a y, a posição final da bala, mais a altura h, dividido pela posição horizontal x da bala, posição final, tá? Então perceba o seguinte, que após toda essa análise, né, de acelerações, análise de posições x e y do alvo, né, final e inicial, e nós concluímos uma expressão aqui exatamente que relaciona a altura de queda do alvo em relação ao galho, né, e as posições x e y da bala, com uma função trigonométrica tangente. Então, o que isso nos está nos dizendo esse resultado? Está nos dizendo o seguinte, que se você aponta a arma, né, aqui a arma exatamente para o alvo no início, se você faz esse tipo de ajuste, então quando você vai atirar em algo, né, você alinha, né, a linha de tiro exatamente com o alvo. Quando você faz isso, você amarra essa condição inicial, o que vai acontecer? A bala vai atingir o alvo. E por que vai atingir? Porque essa relação vai ser obedecida. Qual é a relação?
né? Note que esse resultado aqui independe da velocidade da bala, né? Vou já dizer por quê, né? Se a velocidade da bala se ela for muito rápida, ela vai chegar aqui num tempo muito menor e vai alcançar o alvo com uma pequena altura de queda, um pequeno Hzinho. Se a velocidade da bala for muito lenta, né, ela vai demorar a chegar aqui nessa linha de queda e vai atingir o alvo, né, numa altura H um pouco maior do que a situação anterior, né? Mas ela vai sempre atingir o alvo. Esse resultado independe da velocidade. E o que é interessante notar também é que, veja só, quando você alinha a linha de tiro com o alvo, essa relação tem que ser obedecida. Ou seja, a bala ela vai sair daqui e em algum momento ela vai passar nessa linha imaginária aqui de queda do alvo. Digamos que essa linha imaginária, ela corte essa linha imaginária num ponto que eu chamei de posição final da bala, que eu estou considerando essa, tá? Então, se você considera essa a posição genérica final da bala, essa posição mais H dá esse cateto aqui, ó, dividido. E essa distância da linha da linha de queda em relação à torre referencial é D. Então, YB mais H é esse cateto e D essa distância. Então, a tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ela vai ser obedecida, né? Se você alinhar a linha de tiro da arma com o alvo, você vai satisfazer exatamente a relação tangente de θ0, que é H mais YB dividido por D. Então, digamos, se você dispara uma arma com velocidade muito alta, velocidade da bala muito alta, o que vai acontecer? A bala vai passar nesse ponto, por exemplo, passa nesse ponto, essa distância daqui até aqui eu chamo de Y da bala, mais H a altura de queda. Então, vai ter todo esse cateto, dividido por esse, que é D. Se a velocidade da bala for muito baixa, digamos que ela passe aqui. Então, vai ser essa altura, YB, mais H dividido por D. Então, o que vai fazer com que você atinja o alvo independe da velocidade. Vai depender somente dessa relação trigonométrica, que é você alinhar a linha de tiro com o alvo, e isso vai ser satisfeito, né? Independente do ponto onde a bala vai passar aqui nessa linha de queda, mais em cima ou mais embaixo. Isso não vai depender desse resultado, não vai depender da velocidade. Agora, se você não alinhar, o que vai acontecer? Se você não alinhar a linha de tiro com o alvo, essa relação a posição final no eixo Y da bala mais a altura, ela não vai ser obedecida, não vai obedecer a relação trigonométrica de tangente, né? Isso só vai ser obedecido se estas condições forem satisfeitas, né? Esse camarada mais esse, dividido por esse, é a tangente desse ângulo. Somente se a linha de tiro estiver exatamente aqui, projetada, né, na posição onde o alvo começa a cair, tá? Se isso for obedecido, você sempre vai atingir o alvo, você sempre vai satisfazer essa equação, tá? Bem, perdão. E aí, com essa relação em mãos, você sabe que a tangente de θ0, o que ela é? É essa altura, que é L, dividido por D. Tá? L sobre D, você pode cancelar essa posição inicial, posição X da bala aqui, ela vai passar exatamente ao longo dessa linha de queda, essa distância é D, tá? E aí você pode cancelar D com D, né? Aqui vai dar D, tangente de θ0 é L sobre D, cancela, vai dar 1, sobra aqui, o L é YB mais H. Então, esse L que eu chamei aqui da variável a mais que eu introduzi no problema, esse L vai ser essa distância, né? Mais essa, ou seja, YB mais H. Tá aqui. E aí, para encontrar agora o tempo de colisão, né, o tempo em que a bala atinge o alvo, você sabe que o alvo tem a posição inicial do alvo, tá aqui, né?
e ao longo dessa linha está o vetor velocidade. E aqui vai estar a posição final do alvo. E aqui o vetor de queda, H, né? Então esse camarada aqui é o vetor posição inicial do alvo. Aqui é o vetor inicial de cima para baixo, H. E esse vetor aqui é o vetor posição final do alvo. Então, essa relação aqui vetorial é satisfeita, né? Essa soma vetorial, esse vetor mais esse é igual a esse aqui, tá? E aí, se há colisão entre o alvo e a bala, o que nós temos? A posição final do alvo tem que ser igual à posição final da bala, né? Para que ocorra a colisão, a posição final da bala tem que ser igual à posição final do alvo. Quando isso é satisfeito, né, você pode pegar essas equações e substituir aqui, ó, posição final da bala é a posição final do alvo. Essa equação e essa você pode substituir, esse termo vai cancelar com esse, sobra que esse camarada é igual a esse aqui, ó. Tá aqui. Essa relação diz muita coisa, diz o seguinte, que isso aqui são vetores, né, o produto entre um escalar e um vetor é um vetor, isso é uma igualdade, e diz mais que esse vetor R inicial A, que é esse vetor aqui, ó, em preto, esse vetor ele é igual ao vetor velocidade. Esse vetor T vezes o vetor velocidade, ele é um vetor com a mesma direção e o mesmo sentido desse aqui. Então, se eu pegar esse vetor velocidade da bala vezes o tempo em que ele viaja até a essa linha de tiro, essa linha vertical de queda, esse vetor ele é idêntico a esse vetor daqui até aqui. Tá? Ele é idêntico à mesma direção, mesmo sentido, tá? E aí, como você quer encontrar uma relação de tempo de colisão entre a bala e o alvo, você não pode passar esse termo aqui multiplicando para cá dividindo, porque não existe divisão entre vetores. Então você precisa calcular o módulo dessa quantidade. Então o módulo aqui é igual ao módulo daqui. O módulo desse camarada eu chamei de R0A e o módulo desse aqui eu chamei de V0, que é o que foi dado no problema. Esse tempo de colisão eu chamei mesmo de T. Então, T vai ser R sobre V. Tá? E aí, com essa expressão, quem é a posição inicial do alvo? Então, a posição inicial, já que é um vetor, né, para você calcular o módulo de um vetor, basta fazer, se isso aqui é um triângulo retângulo, né, o vetor posição inicial é esse vetor aqui. Ó. Esse vetor ele tem esse cateto, que é D, mais esse cateto aqui, que é L, tá? De acordo com as nossas discussões aqui, esse camarada aqui é D e esse camarada aqui é L, tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Então, esse camarada aqui, ó, ele forma um triângulo retângulo. Esse cateto aqui é D e esse cateto aqui é L. Então, esse vetor tem módulo de... é uma hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, você vai ter que pegar D quadrado mais L quadrado, raiz quadrada, dá esse módulo aqui, ó. Então, esse camarada é D quadrado mais L quadrado, raiz quadrada, dividido por V0. E aí, quem é L? Você pode pegar essa variável espúria do teu problema, que eu coloquei a mais, mas eu preciso tirá-la. Eu preciso substituir algum resultado convincente para esse L aqui, para eu tirar do resultado do tempo. Quem é o L? Eu posso tirar o L através da relação trigonométrica da primeira conclusão, né? Que nós tínhamos da tangente, aqui da tangente desse resultado. Então, L é o Y final da bala mais H. Tá aqui, ó. Substitui. E o resultado que nós encontramos é um resultado mais geral do que o do livro, né? O do livro não é esse resultado, né? O resultado do livro é quando o Y da base, da bala é igual a zero. Quando o Y da bala foi igual a zero, a posição final da bala no eixo Y foi igual a zero. Esse resultado aqui é nulo, fica D quadrado mais H quadrado, raiz quadrada, dividido por V0. Esse resultado aqui está correto, porque isso aqui tem dimensão de comprimento ao quadrado, tirado a raiz quadrada dá comprimento. Comprimento sobre velocidade é dimensão de tempo. Esse resultado está correto. No livro está com erro de digitação, né? Esse modo de vetor velocidade está dentro da raiz. E dentro da raiz não vai dar a dimensão correta do tempo. Então, o resultado do livro está errado. Esse aqui está correto. Então, a dimensão está correta, a resposta do livro está errada. Nós corrigimos erro de digitação do livro e calculamos um resultado mais genérico, mais geral do que o apresentado nesse problema. E qual é o caso considerado do Moisés
em relação ao que nós analisamos. É quando o y final da bala é igual a zero. Então, em que situações isso se enquadra? Então, essa é a posição final da bala. Quando ocorre essa situação, você dispara uma arma e o macaco solta aqui o galho, ele começa a cair. Essa altura que ele cai é exatamente H, né? H vai ser a altura que ele cai exatamente na linha, passando na linha horizontal desse eixo. Então, quando você considera esse YB igual a zero, esse alvo daqui vem para cá, ó. E aí, essa distância que ele percorreu daqui até aqui é H. Então, nessa situação em particular, quando o alvo solta o galho, quando ele ouve o disparo da bala, né? Você já alinhou aqui a bala em relação ao alvo, fez o alinhamento aí, né? Quando ele começa a cair, quando ele chega aqui, exatamente aqui na linha horizontal em relação ao teu referencial, e aqui ocorre a colisão da bala atingindo o alvo, quando ele percorre essa altura H, é essa situação que o livro aborda, tá? Nessa situação em particular. No caso mais geral, você pode atingir o alvo em qualquer posição YB, não necessariamente aqui nessa linha horizontal em relação ao eixo, esse eixo X, né? Em relação ao teu referencial origem aqui, tá? Você pode atingir mais em cima, mais embaixo, mas não necessariamente aqui na origem, para YB igual a zero, tá? Então, o resultado que nós obtivemos é mais geral do que o do livro. O do livro é para esse caso em particular, quando o Y da base é igual a zero. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!